Olá, aqui estamos nós mais uma vez para resolvermos mais um exercício de geometria analítica. Nós estamos usando essa obra, Vetores e Geometria Analítica, segunda edição da editora Pearson, e a gente está no capítulo 1, exercícios propostos, lá na página 40. Esse é o exercício 14. Então veja lá, sendo A menos 2 e 3 e B 6 e menos 3, extremidades de um segmento, determinar os pontos C, D e E que dividem esse segmento AB em 4 partes de mesmo comprimento. Então vamos lembrar, nós temos um ponto A que é dado por um par ordenado x, y, sendo que x vale menos 2 e y vale 3, e nós temos um ponto B também dado por um par ordenado x e y, estamos em 2 dimensões apenas, observe, dados respectivamente por 6 menos 3. E a gente então tem esse segmento de reta. Eu não vou desenhar esses pontos exatamente onde a gente pensaria que eles estão, né, num sistema cartesiano. Vou desenhar aqui de maneira genérica ponto A num lado, ponto B do outro. E eu quero os pontos C, D e E que dividem esse segmento AB em 4 partes iguais, em 4 partes de mesmo comprimento. Então, eu posso colocar os nossos pontos, por exemplo, aqui, aproximadamente nessas posições, ponto C, ponto D e ponto E. Essa é a nossa situação. E eu quero saber quais são esses pontos que dividem o segmento em 4 partes iguais. Bom, daqui, o que a geometria analítica nos diz? Que eu posso considerar que o vetor AC ele vai ser igual ao vetor CD, que vai ser igual ao vetor DE, que por sua vez vai ser igual ao vetor EB. Por que eu estou trabalhando com termos de vetores, né? Porque acaba sendo mais fácil pensar justamente nesses pequenos segmentos de reta como se fossem vetores, para que a gente possa fazer a nossa análise. E de acordo com o enunciado, então eu tenho 4 partes iguais, ou seja, eu tenho esses vetores exatamente com o mesmo tamanho. Como que eu vou determinar esses pontos? Ora, eu posso então pensar que, como nós falamos, né, todos esses vetores são iguais entre si, e eu posso também dizer que, por exemplo, o primeiro deles, que é o nosso vetor AC, de acordo com o enunciado, ele é 1/4 do vetor AB, né? Afinal de contas, o segmento AB foi dividido em 4 partes iguais. Dessa expressão aqui, AC é igual a 1/4 de AB, eu posso desenvolver, escrevendo que o vetor AC nada mais é que ponto C menos ponto A, né? Ponto final menos ponto inicial. E continuo, igual a 1/4 do vetor AB, que é ponto B menos ponto A, certo? O que nós aplicamos aqui? Aquela ideia de que o vetor ele é dado pela diferença entre os pontos inicial e final, para onde ele vai e de onde ele vem. Se a gente for continuar isso aqui, lembra que eu quero determinar as coordenadas do ponto C, sendo que as coordenadas de A e de B eu já sei. Então, C é a minha incógnita, posso isolar o C, e aí ficaríamos com B menos A, que já está daquele lado, né, sobre 4, e esse menos A ia passar para o outro lado como mais A, né? Vai passar para cá como mais A. Daqui, a gente pode continuar fazendo essa soma do lado direito. Então, a gente tem C igual B menos A. Lembra que, se a gente for fazer essa soma, né? Como eu tenho um denominador 4 aqui, eu só posso somar se aqui também tiver um denominador 4. Mas se eu puser o denominador 4 aqui, eu preciso multiplicar por 4 em cima para manter a igualdade, né? Então, eu vou ter B menos A mais 4A sobre 4, o que vai ser igual a B, eu tenho menos A com mais 4A, vai dar mais 3A sobre 4. E aí, observe que eu tenho as coordenadas de B, vamos voltar lá em cima, ó. O B é o ponto 6 menos 3. Então, eu escrevo aqui 6 menos 3, que é o ponto B, mais 3 vezes o ponto A. O ponto A não é menos 2 e 3, então vamos colocar aqui 3 vezes menos 2 e 3
dividido por 4. Isso aqui dá para a gente as coordenadas do ponto C. Então, na linha de baixo, ponto C é igual. Vamos fazer com calma. 6 e menos 3, mais... E aqui eu tenho uma multiplicação de um ponto por um escalar. Então, basta a gente multiplicar tanto a coordenada em x quanto a coordenada em y. E a gente vai obter, então, mais 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 3, 9. Tudo isso ainda dividido por 4. Se a gente fizer essa operação, né? Lembra que a gente tem que fazer a operação de x com x e de y com y, coordenada com coordenada correspondente. Então, 6 mais menos 6 vai ser 0, e 0 dividido por 4 vai ser 0, e em y, menos 3 mais 9 vai dar 6, 6 dividido por 4 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Então, essa é a nossa resposta, esse é o nosso ponto C, primeira resposta aqui, já determinamos o ponto C. A gente precisa determinar ainda os pontos D e E. Ora, mas o raciocínio é o mesmo, né? Perceba aqui da nossa ilustração, do nosso esqueminha, né? E das expressões que a gente colocou aqui ao lado, né? Com base nos dados do enunciado, que eu posso fazer de maneira semelhante. Eu posso escrever agora, por exemplo, como o vetor AC ele é igual ao vetor EB. Então, enxergando aí em cima, ó, o AC que vem daqui para cá tem que ser igual ao EB que vem daqui para cá. Afinal de contas, eu dividi o segmento ou o vetor AB em 4 partes iguais. Então, como eles são iguais, eu posso escrever uma coisa parecida com o que a gente fez na parte de cima. Quem é o vetor AC? Ponto C menos ponto A. Igual, quem é o vetor EB? Ponto B menos ponto E. E aí, basta substituir. O ponto C eu acabei de encontrar, né? O ponto C, ele é 0 e 3 meios. Menos ponto A, vamos recapitular lá do enunciado, menos 2 e 3. Tem que ser igual a ponto B, também está lá no enunciado, veja só, 6 e menos 3. Menos ponto E. Esse menos E, se vier para esse lado, vai ficar mais E, certo? E aí eu já posso colocar, então, quem vai ser o nosso ponto E? Vai ser, quem já está lá do lado direito, ó, 6 e menos 3. Esse ponto 0 e 3 meios vai passar menos 0 e 3 meios. E esse menos, o ponto menos 2 e 3 vai passar mais o ponto menos 2 e 3. Fazendo essa operação, lembrando, né, de pegar as coordenadas x com x e as coordenadas y com y e fazer as somas de coordenadas por coordenadas, a gente vai ter 6 menos 0 menos 2, que vai ser 4, e a gente vai ter menos 3 meios mais 3. Veja que o menos 3 com mais 3 vai sumir, vai zerar e vai sobrar o menos 3 meios. E aí a gente obtém, então, as coordenadas do ponto E. Então, a gente já obteve coordenadas do ponto C, a gente obteve coordenadas do ponto E. Para encontrar as coordenadas do ponto D, eu posso continuar usando as igualdades entre esses vetores, como nós escrevemos aqui no canto direito, como eu achar melhor. Então, eu posso escrever, por exemplo, que como o vetor AD ele é igual ao vetor DB, veja só, o vetor AD aqui até a metade, ele tem que ser igual ao vetor DB também até a metade. Eu vou escrever, então, de maneira semelhante, a definição do vetor pelos seus pontos. AD, D menos A. DB, B menos D. Se eu juntar esses dois Ds para o mesmo lado, eu tenho um D aqui e eu tenho menos D que vai passar mais D lá para a esquerda.
Então, eu vou ter 2D, que vai ser igual a B, e o menos A vai passar, mais A. Logo, quem vai ser o meu D? Veja só, quem é o B mais A? Vamos fazer de cabeça? B mais A, 6 menos 2, vai dar 4. Então, a gente coloca aqui 4. E B mais A, olha lá quem é o B. Menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 é 0. E isso vai ser dividido por 2. Logo, ponto D vai ser dado pelas coordenadas 2 e 0. Ok? Então, recapitulando o que nós fizemos, identificamos aqui por meio de um desenho a situação, identificamos as relações entre esses vetores, e aí a gente aplicou a definição do vetor por meio dos pontos, ponto inicial menos ponto final, nos dá o vetor. Ainda temos ainda temos o item B que a gente vai fazer no próximo vídeo, hein? Até lá!